Primeiro é bom lembrar que ele ficou treinando aí para esse jogo durante todo esse período de data FIFA, fez até um jogo treino com uniformes, né? Os dois times estavam com fardamento, o branco e o verde, juiz e tudo, aí fizeram lá um jogo treino. Aí você pensa, ele vai preparar alguma coisa diferente. Nada diferente. Tudo igual ao de sempre. Então, sou obrigado a me repetir. Falo desde o ano passado. Não tem repertório. O que significa o técnico sem repertório? Só joga de um jeito. Tem muita gente que não aceita isso, que faz malabarismos para tentar provar que tem. Não tem repertório. Aliás, o dia que o Palmeiras jogou diferente foi o segundo tempo contra o Flamengo e Brasília na Supercopa, quando o Abel foi expulso e não estava mais à beira do campo. Não sei se é uma coincidência, mas foi um dia que o Palmeiras jogou de uma outra forma. Um raro momento, né? Teve alguns outros poucos também. Eu estava vendo aqui uma matéria do site Nosso Palestra, que mostra o seguinte, alerta para o seguinte: o Palmeiras, contra os times que ocupam as primeiras colocações, as 6 primeiras, ele só fez 1 ponto contra o Corinthians. Perdeu para o Red Bull Bragantino, perdeu para o Fortaleza, esse em São Paulo, perdeu 2 vezes para o Flamengo e perdeu para o Atlético. Esse Corinthians não era esse Corinthians que está agora, não era? O Corinthians estava lá embaixo. Isso, estava lá mal colocado, antes de contratar jogadores e tudo mais. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras perdeu 4 e venceu apenas o Atlético Paranaense, né? Porque ele perdeu não só para o Flamengo ontem, como também perdeu antes para o Cuiabá em casa, perdeu para o Galo em Belo Horizonte e perdeu para o Fortaleza também em casa. Então, perdeu os 3 dos 4 últimos jogos em casa. Venceu só o Atlético do Paraná e perdeu para Flamengo, para Cuiabá e para Fortaleza, tudo em casa. Detalhe, o Palmeiras joga num gramado que é dele, né? Mais do que qualquer um outro, assim como o Atlético Paranaense, que é um gramado sintético. Ele está mais adaptado e mesmo assim perde em casa. E ontem, acho que o Renato Gaúcho foi... Não vou dizer que ele foi super inteligente, ele fez o correto, mas até meio óbvio, e fez o correto, e é mérito dele, isso merece elogios, que foi causar o desconforto para o Abel Ferreira. E o desconforto é o quê? O seu time vai ter que assumir a responsabilidade sobre o jogo. Eu acho até que na saída do Arrascaeta, não só o time sentiu a saída do jogador, mas acho também que, de propósito, o Flamengo recuou. Com a Arrascaeta, eu consigo articular com o posse de bola no campo de ataque. Ele jogou mais centralizado, se aproximando muito do Ribeiro, e o Andréas saindo de segundo volante, se projetando um pouco mais ali pelo lado esquerdo, né? O Andréas Pereira, o Arão mais fixo como volante, aliás, grande partida do William Arão. E aí o Flamengo recua. O Flamengo recua e chama o Palmeiras. Olha, eu não tenho mais a Arrascaeta. Para mim, ficou mais complicado atuar dentro do teu campo. Eu vou jogar no meu campo. Venha, Palmeiras. E aí é um problema. Foi com o CRB, foi com o Cuiabá, foi com o Fortaleza. A gente vai lembrando aqui, jogos em casa em que o Palmeiras fracassou, perdeu. O CRB também foi Copa do Brasil. Perdeu em casa, 1-0, depois foi derrotado nos penais. E o Palmeiras não consegue jogar. Aí quando ele tira o Veiga e põe o Scarpa, fica claro, ele não treina e não gosta da ideia de ter os 3 meias. Veiga, Scarpa e Dudu, jogando como meia. Jogadores criativos que podem fazer boas combinações. Mais ou menos como o Flamengo faz com Ribeiro e Arrascaeta. E fazia com o Gerson também, quando era do elenco. Vai fazer certamente com o Andrés, quando ele tiver mais ritmo de jogo e melhor adaptação, porque tem recurso técnico para isso. Ou seja, é falta de repertório. O elenco oferece condições. E quando você está jogando com um adversário que se fechou, e o Flamengo se fechou, o ideal é você ter gente com qualidade para poder trabalhar com a bola e criar espaços na defesa adversária. Aí o Palmeiras não faz isso. Aí quando ele tira o Wesley, tira todo mundo, é porque ele está perdendo o jogo, e aí ele quer o jogo despejar a bola na área, vai tentar um outro tipo de jogo, porque espaço para jogar em velocidade, ele sabe que não vai mais ter, dificilmente terá. E aí ele oferece ao Flamengo, né, quando tira o Piquerez, então a defesa fica uma bagunça, e o Flamengo começa a ter muitos espaços, e cresce ali o Michael com 2, 3 chances até ele marcar um belo gol, como o primeiro de cabeça, né? E também muito bonito ali, um erro de marcação do Marcos Rocha, né? Então, assim, eu acho que para as circunstâncias, com os desfalques, a estratégia do Renato foi correta, muito bem aplicada. Ele, pela primeira vez, derrotou Abel Ferreira e com muita autoridade. Qual?